apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Santo, justo, justo, Rei da glória e poder, tu és santo, santo, justo, justo, Rei de glória e poder, tu és. Nós te exaltamos, ó Rei dos reis, e te adoramos, prostrados aos seus pés. Levante as mãos. Nós te exaltamos, ó Rei dos reis, e te adoramos, prostrados aos teus pés. Senhor, que essa noite seja maravilhosa na revelação da Tua graça, na revelação da Tua palavra, que essa noite seja uma noite predestinada, porque andamos em obras preparadas de antemão, e eu creio por fé que já há ovelhas escolhidas, eleitas, chamadas por Ti, para a Tua glória, para ouvir a Tua voz. O Senhor disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, Senhor, eu já oro por estas ovelhas, para que estejam com os ouvidos abertos, atentos, para a revelação da Tua palavra, e que essa revelação percorre todo o Brasil e toda a terra, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela Tua igreja, não pela denominação, mas pela Tua igreja, que é única, que é santa, que é irrepreensível, uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja perfeita em Cristo, batizada em Cristo, que são homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus. Eu oro pela Tua igreja que está na terra, para que esta igreja santa e imaculada, perfeita em Cristo, receba a Tua graça e este apostolado, por amor do Seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Nós te exaltamos, ó Rei dos reis, e te adoramos, prostrados aos seus pés. Oramos para a glória de Deus em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém, graças a Deus. Abba, Pai. Graça e paz a todos vocês, pode se assentar aqui em Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, no Facebook, ao vivo agora. Graça e paz a você que me assiste agora nos grupos de WhatsApp. Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube. Graça e paz a você que nos assiste direto do nosso site, graceapostolado.com. E graça e paz a você também que me assiste agora e me ouve pela rádio mulheresdedeus.net,
sai lá do Pernambuco para todo o Brasil. Graça e paz a você que me assiste também agora da rádio graçaeverdade.com, lá em Goiás. De Goiás, a graça e o apostolado se expandindo, se espalhando para todo o Brasil e toda a terra. Enfim, graça e paz a todos vocês, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Senhor, que a Tua palavra seja revelada, que a Tua palavra seja eficaz, como está escrito, que ela é eficaz, mais cortante, mais penetrante que espada de 2 gumes, que a Sua palavra não volte para o Senhor vazia, pois Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Que a Sua palavra seja glorificada, pois está escrito, aquele que semeia, semeia a palavra. E nesse momento, para a Tua glória, em nome de Jesus, eu vou semear a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Anjos de Deus, abram suas Bíblias em João capítulo 10. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho de 2017. Estamos aqui ao vivo do MGA, Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Um abraço para o meu amigo apóstolo Pedro Inácio, apóstolo Pedro Kelly, um abraço aos pastores, a tantos homens e mulheres de Deus que estão também pregando a graça e apostolado. Pastor Abel, lá em Niterói, Rio de Janeiro. Pastor Fernando, Nova Friburgo. MGA Nova Friburgo, uma semente do MGA lá em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Glória a Deus pela sua vida também. E abençoada a pastora Jussara, anjos em favor de vocês. Graça e paz, a pastora Cláudia Trajano também, lá no Ceará, Cariri, anjos em seu favor. Tantas ovelhas nos ouvindo e nos assistindo de muitos lugares do Brasil. Uma saudação especial para todos vocês, sem exceção, tá? Mesmo que eu não falei os nomes, porque são muitos. O abençoado Luiz, que está lá agora em Mesquita, no Rio de Janeiro. O abençoado Dirceu, homem de Deus, obreiro Dirceu, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Graça e paz, abençoado. Canal do MGA também, no em Belo Horizonte, Minas Gerais. Glória a Deus pela sua vida. Pastora Leia também, tantas ovelhas estão nos assistindo. João capítulo 10, quem já achou, diga amém. Eu quero o versículo 27. João 10, verso 27. João 10, versículo 27, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto livro histórico. João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Deu um gozo já recebi uma manifestação do Espírito Santo por ler essa palavra, um regozijo, porque eu sou ovelha e testifica. Paulo disse em Romanos 8 que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Jesus disse as minhas ovelhas. Ele tem ovelhas, e muitas. E ele disse que essas ovelhas ouvem a voz dele. E não só ouvem, João 10, 27, ele as conhece, e não só elas ouvem e ele as conhece, como elas o seguem. As ovelhas seguem a Jesus. As ovelhas seguem o seu pastor. Em João 10, Jesus disse, você pode ver aqui no verso 11, eu sou o bom pastor. João 10, verso 11, eu sou o bom pastor. E no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a diferença da ovelha para o bode, do filho da salvação para o filho da perdição, do vaso de honra para o vaso de desonra, do vaso de misericórdia para os vasos de ira, do trigo para o joio. Essa é a diferença. Quem é ovelha em Santo André, em São Paulo, no Brasil, na face da terra, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança, se é ancião,
Eu tenho criança que recebeu a graça com 13 anos. E eu tenho um ancião aqui no ministério que recebeu a graça com 92 anos, o Abraão. Hoje ele está com 100 anos, estamos em junho. Em dezembro, se o Senhor não levar ele, ele completará 101 anos. Recebeu a graça com 92 anos. Essa é a maior diferença da ovelha para o bode. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E o pastor da ovelha não é o pastor Marcos. Eu sou um pastor em minúsculo. Mas Jesus, ele é o pastor em maiúsculo. O pastor dos pastores. Eu sou um apóstolo em minúsculo. Mas Jesus, Hebreus 3, ele é apóstolo em maiúsculo. Ele é o apóstolo dos apóstolos. Eu sou um rei, mas em minúsculo. Jesus é rei em maiúsculo. Por isso que ele é rei dos reis. A ovelha, ela não vai ouvir a minha voz. Ela vai ouvir a voz do seu pastor, que é Jesus. E qual é a voz do pastor das ovelhas? Será que é a minha voz? Será que é a voz dos pastores que estão pregando a graça apostolado? Será que é a voz dos apóstolos que pregam a graça de Deus em Cristo? Será que é a voz, por exemplo, do apóstolo Pedro Kelly? Será que é a voz do apóstolo Marcos Gomes? Será que é a voz do pastor Marcos Felipe, MGA Macaé, Graça e Paz, esqueci, MGA Macaé, Rio de Janeiro. Será que a voz do pastor é a voz de um pregador? Não, não é. Deixa João 10 aberto e abra sua Bíblia em Romanos. Você vai ver qual que é, Romanos capítulo 8, você vai ver qual que é a voz que a ovelha ouve. Por isso que é tão importante pregar a palavra, não sair da palavra, falar a palavra, cantar a palavra, orar a palavra, viver a palavra. Por quê? Porque a ovelha, ela vai ouvir a voz do seu pastor. E como que ela ouve essa voz? Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Paulo disse: o mesmo Espírito, está em maiúsculo, Espírito Santo. O mesmo Espírito, Romanos 8, 16, testifica. Versão ampliada, confirma. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Então você vê que o negócio aqui é espiritual. Não é uma religião humana, terrena, carnal. Não é algo criado pelo homem, moldado pelo homem, ainda que os homens criam, ainda que os homens moldam. Mas a ovelha, ela não vai ouvir a homens, ela vai ouvir a voz do seu pastor. Presta atenção, João 10, 27, as ovelhas ouvem a voz. Ele diz, elas ouvem a minha voz. João 10, 11, eu sou o bom pastor, Jesus diz. Mas a pergunta é essa, qual é a voz de Jesus? Como conhecer que é Jesus que está falando? Como saber se é Ele mesmo que está falando ou se é um homem, um mero homem, ainda que tenha boa intenção? Como diferenciar a voz de Jesus para a minha voz ou para a voz de um pregador? Como conhecer quando é Jesus que está falando? Porque ele disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como diferenciar, como conhecer, como discernir que é a voz do Senhor e não a minha, ou de alguém, ou de outro? Como discernir, como conhecer? Eu já te mostrei em Romanos 8,16 que o Espírito Santo ele vai testificar. Mas do que ele testifica? Do que eu prego? Do que eu ensino? Não. O Espírito Santo não testifica do que eu prego. Ele não testifica do que eu ensino. Ele testifica da palavra de Deus. Romanos 8,16. O Espírito Santo testifica da palavra. Eu posso morrer a qualquer hora, mas a palavra permanece para sempre. Qualquer pregador pode partir para o Senhor, pode morrer, mas a palavra permanece.
Por isso que ele não testifica de um homem ou de uma pessoa. Ele testifica da palavra. Está claro ou não está claro? Mas não respondi ainda a pergunta. A pergunta é essa: como conhecer a voz do pastor? Apóstolo, essa pergunta é boa. Como é que eu vou saber quando é Jesus que está falando? Porque ele disse em João 10, 27, minhas ovelhas ouvem minha voz. Qual que é a voz de Jesus? Será que é uma voz? Ovelha. 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 Não, vou te dar uma dica. Não é uma voz humana. A voz de Jesus não é uma voz humana. Pastor, como é que eu vou discernir a voz de Jesus? Como que eu vou saber se é ele que está falando? Porque eu pertenço a uma igreja já faz 35 anos. E Jesus falou ou o pastor falou? Jesus falou ou a denominação falou? Eu nunca pensei nisso. Jesus falou ou a tradição falou? Jesus falou ou o estatuto denominacional falou? Eu já me encontrei com muitas pessoas, mulheres falam assim: Jesus mandou que eu nunca mais corte o cabelo. Jesus falou isso? Eu tenho 40 e poucas Bíblias, nunca vi ele falar isso. Mas eu conheço igrejas que falam isso. Eu conheço pastores que falam isso. Na minha igreja a mulher não pode cortar cabelo. Aí a pessoa pega e fala que foi Jesus que falou. Quem está me entendendo? Eu já encontrei com pessoas assim. O negócio pega mais para as mulheres, porque a lei de Moisés, ela era uma lei, entre aspas, machista. Hebreus 7,12 diz que era um mandamento carnal, e mulher é carne, homem é carne. Por isso que Paulo em Gálatas 3,28 diz que agora não há mais nem macho nem fêmea. Acabou esse negócio de macho e fêmea. Tem pessoas que não aceitam mulher pastora. Pastor pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um cabrito, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma galinha. Se estiver pregando a graça de Deus, pode ser o que for. Independente se é um homem, se é uma mulher, se é um jumento, se é uma galinha, se é um passarinho, isso para Deus não muda nada. Quem vai estar falando não importa para Deus, não muda. Eu vejo um sistema teológico em questões tolas. Os pastores reverendos colocam vídeos no YouTube para debater com a igreja se aceita a mulher ou não como pastora. Olha, de uma forma eclesiástica, a Bíblia não aceita a mulher como pastora. Ô, irmão, Deus tem mais o que fazer, abençoado. Deus tem mais o que fazer do que ficar numa reuniãozinha teológica, ou uma reunião seminarista, ou numa escola dominical, para debater se concorda, se não concorda, se aceita, se não aceita que a mulher pregue, que a mulher seja uma pastora. E Deus tem mais o que fazer. Enquanto vocês ficam discutindo teologia, o mover de Deus está indo sobre toda a terra. Mas há quem faz isso. Há quem fica dando estudo e ficam debatendo para ver se concordam ou não, se aceitam ou não mulher como pastora ou mulher como pregadora. O negócio pega mais para as mulheres. Então, dizem: agora Jesus me libertou e eu não corto mais meu cabelo. Jesus me libertou e eu não uso mais calça comprida. Uma mulher me disse uma vez: Jesus não quer que eu use calça. Mas Jesus fala isso? Eu tenho mais de 40 Bíblias, 48 Bíblias. Eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia eu leio a Bíblia. Eu nunca encontrei na Bíblia Jesus falando para alguém que ele não queria que a mulher usasse calça comprida, ou não queria que a mulher cortasse o cabelo, ou não queria que a mulher passasse esmalte na unha. Eu nunca vi isso na Bíblia. Então a pergunta é: como conhecer quando é Jesus que está falando? Porque Jesus não vai falar assim: olha Maria, olha João. Não é assim que ele fala. Não é assim que ele fala. João 10, 27, vamos ler de novo, que eu vou te ensinar na Bíblia como que Jesus fala hoje. Eu vou te mostrar na Bíblia. Quem crê na Bíblia? Dá um sinal, quem crê na Bíblia. Vou te mostrar na Bíblia como que Jesus fala hoje. Por quê? Hebreus 13, 8 diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se ele é o mesmo e ontem ele falou, então hoje ele fala também.
Amém, abençoado? Porque ele é o mesmo. Está claro? Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele é o mesmo e ele falou ontem, então ele é o mesmo e vai falar hoje. Mas como é que eu vou saber que é ele que está falando? Como é que eu vou discernir? Porque João 10, vamos ler de novo. João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a pergunta é essa: como será a voz do Senhor Jesus? Que em João 10, 11 diz que é o bom pastor. Então a pergunta é essa: como que eu vou conhecer a voz de Jesus? Ou seja, como que eu vou saber se de fato é Jesus que está falando? Como é que eu vou saber? Quem está entendendo? Como é que eu vou saber, pastor? Me ensina aí. Como é que eu vou saber? Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quer dizer que ovelha ouvem a voz de Jesus. É ele que está falando. Mas como é a voz de Jesus? Ou qual é a voz de Jesus? Ou como discernir a voz de Jesus? Ou como saber que é Jesus que está falando? Como é que eu vou saber? Ovelha eu sei que eu sou, mas como que eu vou saber se é Jesus que está falando? A resposta está em Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia. Agora esse texto vai ir contra muitas coisas que te ensinaram, dizendo que era Jesus falando. E aí, meu irmão e minha irmã, ou você crê na Bíblia, ou então você para com tudo e vai vender na rua caldo de cana com pastel. Você não pode ser um pregador da palavra. Porque Jesus só tem uma voz. Ele não tem 2, não tem 5, não tem 10 vozes. Jesus só tem uma voz. É dessa forma que ele fala, e eu vou te mostrar como que Jesus fala. E a ovelha vai ouvir a voz, e ele disse, João 10, 27, minhas ovelhas ouvem e me seguem. Ou seja, quem é ovelha vai ouvir, Romanos 8, 16, vai testificar que é a voz de Jesus, que é ele falando, e vai seguir a ele. Não é seguir a mim, vai seguir Jesus. Hebreus 1, quem já achou, diga amém. Achou mesmo? Quem já achou, diga amém. Eu quero que você não perca nenhuma vírgula. Coloca o dedo no verso 1. Hebreus 1, verso 1. O único homem que disse como é a voz de Jesus. Presta atenção, hein? João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Como é a voz de Jesus? Paulo foi o único que explicou como que é. Hebreus 1, verso 1. Hebreus 1, verso 1. Aguardo todos encontrar. E coloque o seu dedo no verso 1 para você ler na sua Bíblia. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora. Outrora quer dizer antes. Outrora quando? Na lei, na velha aliança. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Mas, Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Para quem? Aos pais. Que pais? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão. Quem está entendendo? Os profetas, esses são os pais. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Como que Deus falou? Digam todos, pelos profetas. Alô, olhem para mim. Está claro ou não está claro? Como que Deus falou no passado? Como que ele falou? Uma voz? Não, pelos profetas. Dá um sinal se está claro. Está claro ou não está claro? Como que Deus falava na lei? Como que Deus falava no Velho Testamento? Pelos profetas. Dá um sinal se está claro. Sua Bíblia diz isso? Verso 2. Agora coloca o dedo no verso 2. Agora você vai saber como é que Jesus fala. Agora você vai saber se o que você tem ouvido por aí, se é a voz de Jesus ou a voz de um homem. Se é a voz de Jesus, João 10, 11, que é o bom pastor, ou se é a voz de uma denominação, ou se é a voz de uma tradição, ou se é a voz de uma religião. Agora você vai saber, não pelo que eu acho, mas pela sua Bíblia. Hebreus 1, verso 2. A nós, circule na sua Bíblia, a nós, marque aí, para você nunca mais esquecer,
Hebreus 1:2. A nós falou-nos. Opa. Então quer dizer que Jesus falou a nós, ou seja, conosco. Mas como que ele falou? Não está nem sabendo de nada. Muitos falam assim, Deus fala comigo em sonho. Outros falam assim, eu oro e Deus fala comigo. Cuidado, hein? Cuidado que Paulo diz que há vozes estranhas. E vai ver se está pensando que é Deus que está falando e não é Deus coisa nenhuma. E a prova que não é Deus falando é se o que você ouviu vai contra a palavra. Deus nunca vai contra o que ele disse. Eu sonhei e eu tenho que... Você tem o quê? O que você sonhou? Eu sonhei que Deus não quer que eu nunca mais corte meu cabelo. Então não é Deus falando. Tá? Porque Deus não falou isso na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Ele não falou isso nenhuma vez. Mas eu orei e eu ouvi. Então você ouviu outra coisa, menos Deus falar. Porque Deus fala por aqui, ó. Olha a boca de Deus aqui. Ó. Quem está entendendo? Essa é a boca de Deus. Ninguém me engana, ninguém me enrola. Ninguém me engana, ninguém me enrola. Com conversa que Deus disse, que Deus falou. Conversa. Deus falou aonde, irmão? Pode falar, onde é que ele falou? Que eu vou ver se ele falou mesmo. Deus me disse. Aonde é que Deus te disse? Espera um pouquinho que eu vou achar. Aonde foi mesmo que Deus te disse? Não, eu sonhei. Não, irmão. Não, eu estava orando e Deus falou. Como que você sabe que é Deus? Como que você prova que é Deus? Agora aqui eu provo que é Deus. Eu provo que é Deus. Porque essa palavra é dele. Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. Então o que ele diz está aqui. Eu provo que é Deus que falou. Você pode não crer, mas eu provo que é Deus que falou. Agora eu quero ver você me provar que no sonho foi Deus que falou. Eu quero ver você me provar que a voz que você ouviu e mandou se fazer tal coisa, como que você vai me provar que é Deus que falou? Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Como? Sublinha na sua Bíblia. Pelo Filho. Diga, pelo Filho. Pelo Filho quer dizer, através do Filho. Ou seja, através de Cristo. Filho, F maiúsculo, é Cristo. Então Deus fala conosco através de Cristo. Ponto final. Pastor, mas Deus já falou comigo para mim não casar com o Joãozinho, não. Ele mandou eu casar. Deus fala essas coisas? Mas eu leio a Bíblia todo dia, não vejo ele falar essas coisas. O homem inventa muitas coisas. O homem cria muitas coisas para amarrar a ovelha, para atrair a ovelha. Você vê que tem show gospel que dão bala, dão bexiga, dão docinho, colocam uma mão lá, eles enchem uma mão de ar, mão, sabe mão? É uma mão gigante, enchem uma mão grandona e a mão fica correndo pelo povo e os falsos profetas falam assim, toca na mão de Deus que você vai ser abençoado. Aquela é a mão de Deus? De plástico? Que enche com uma bomba de ar? Aquela que é a mão de Deus? Está de brincadeira comigo, né? Eu estou lendo a Bíblia para quê? Para que eu estou lendo a Bíblia? Para me falar que aquela bexiga ali, em formato de mão, é a mão de Deus aquilo? Está de brincadeira comigo, né? E depois não quer que eu chamo de falso profeta, né? Depois não quer que eu falo que é um falso apóstolo, né? Quem está entendendo? Como Deus fala? Essa é a pergunta e é o tema de hoje. Como que Deus fala conosco? Como que Deus fala comigo? Por caixinha de promessa? Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e eu pego a caixinha de promessa, fecho o olho. Tá faltando só o periquito, né? Você ficar tocando e o periquito ir lá pegar com o biquinho, o papelzinho de promessa, né? Falta só o periquito. Misticismo. Caixinha da sorte. Caixinha de promessa é a mesma coisa de você pegar vários versículos da Bíblia, escrever num papel, jogar dentro de um saco, chacoalhar, mandar uma criança pegar e ver o que Deus está falando. Não é assim que Deus fala, hein? Não é assim que Deus fala. Caixinha de promessa é uma furada, maior furada. As pessoas ficam tentando a sorte com caixinha de promessa,
pega fecha o olho e pega um ticket, né? Pega um cartãozinho. Né? Quando pega, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aí todo mundo gosta. Ai, que maravilha! Olha, eu tirei aqui o Salmo 23, maravilha. Tira um para você também, aí ficam brincando, os crentes ficam brincando. Isso é brincadeira. Aí vai lá na caixinha de promessa e fecha o olho e pega um versículo. Quando vai ver o versículo, vós tendes por pai o diabo. João capítulo 8. Ai, misericórdia. Aí não é Deus falando. Quando você tirou o Salmo 23 era. Agora não é Deus falando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos parar de palhaçada, vamos parar de meninice, de criancice. Não é assim que Deus fala. 1 Coríntios 14, 20, Paulo disse: não sejais, irmãos, crianças no entendimento, sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Não é através de papelzinho que Deus fala, de caixinha da sorte. Não é assim que Deus fala. Há um caso no meio pentecostal de pessoas que estavam crentes, que estavam crendo em caixinha de promessa, caixinha da sorte, né? E foi lá, a pessoa queria se matar. O cara queria se matar, estava desempregado, e a mulher pôs chifre nele, e os filhos doentes, e dívida, e ele queria se matar. Aí ele foi lá: Senhor, fala comigo agora, o que o Senhor falar eu vou fazer. Ele queria se matar. Foi na caixinha de promessa, fechou o olho e tirou o versículo. Sabe o que disse o versículo? Mesma coisa que Jesus disse para Judas: o que você tem que fazer, faça depressa. E o homem queria se matar. É Deus falando? É Deus falando? Caixinha de promessa é coisa de crente preguiçoso que não lê a Bíblia. E Deus permite que ele seja enganado mesmo. Isso é 2 Tessalonicenses 2, verso 10 e 11. Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque não creram na verdade. Então Deus permite que sejam enganados. Como que Deus fala hoje? Só se a Bíblia é uma mentira, porque eu estou lendo a Bíblia, a palavra dele. Mas pelo que eu estou lendo aqui, como que Deus fala? Está aqui, ó. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora, ou seja, na lei, no tempo de Moisés, no Velho Testamento, na antiga aliança, Hebreus 1, 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Por que muitas maneiras? Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus falou através de sonho pela boca com Jó. Deus falou com Moisés. Mateus teve um sonho que não queria casar com a Maria, e o anjo apareceu e disse: olha, José, pode casar com a Maria sim, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Então Deus falava dessas formas. Mas segundo a Bíblia que eu estou lendo, Hebreus 1, verso 2, a nós, e eu quero que você veja na sua Bíblia, Hebreus 1, 2, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Para aí. O que é Deus falar conosco pelo Filho? Ou como que Deus fala conosco pelo Filho? Como? Quando você lê o Novo Testamento, quando você lê a Nova Aliança, quando você lê as cartas de Paulo, e você vê Paulo dizendo que você é salvo pela graça de Deus em Cristo. Quando você lê Paulo dizendo que você está abençoado em Cristo. Quando você vê Paulo dizendo que você é uma nova criatura em Cristo. Quando você lê Paulo dizendo que você já está santificado, justificado em Cristo. Hebreus 1, 2, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus falar conosco pelo Filho é quando você ouve a graça de Deus em Cristo e a recebe, e a entende, que você está salvo, que você está liberto, que você está santificado, que você está justificado, que você está abençoado. Quando você ouve isso e entende, é Deus falando com você. Como? Pelo Filho. Ou seja, pelo que o Filho fez na cruz. Mas você vai nas igrejas por aí, ninguém fala de cruz não, irmão. Fala do Monte Sinai, fala do Monte Carmelo, fala do Monte Moriá, fala do sacrifício para subir no monte, fazer a campanha, fazer a corrente, fazer o sacrifício. Eles falam disso. Você vai nas igrejas por aí, ninguém fala da cruz.
Ninguém fala da cruz. Porque se falar da cruz não dá dinheiro, né? Se falar da cruz não dá dinheiro, né? Dá entendimento, mas não dá dinheiro. Se a Igreja Universal falasse da cruz, ela não teria comprado a Rede Record. Se a Igreja Universal falasse da cruz, não teria condição de construir aquele templo, aquele templo que eu não vou nem chamar de templo de Salomão, que ele é um templo de heresias, né? Um templo da lei, onde os gentios, eu duvido que você nunca viu isso, eu duvido que você nunca viu, os gentios que estão debaixo de uma nova aliança, se vestem de levitas, judeus levitas, da lei da velha aliança, e levam a arca da aliança dentro do templo. Em outras palavras, estão pisando no sangue de Jesus. Em outras palavras, estão dizendo: Deus, não queremos Jesus na cruz, queremos seguir a lei de Moisés. Aqui está a arca da aliança, aqui estão os sacerdotes. Então falta só matar um pombo, matar um cordeiro e derramar sobre o altar. Está faltando só isso. Porque a figura do Velho Testamento, a figura da lei, está tudo lá. Está faltando só o Edir Macedo pegar um cordeiro, um novilho, um bezerro, cortar o pescoço dele e derramar sobre o altar e falar para o povo assim, ó: agora os teus pecados estão perdoados. Está faltando só isso. Porque o resto já estão fazendo. Dá um sinal se Deus está falando com você aqui, hein? Deus permite, segundo Tessalonicenses 2,11, Deus permite que pessoas creiam na mentira. Por quê? Leia segundo Tessalonicenses 2,11, porque não creram na verdade. Está aqui a verdade. Não creram na verdade. Você mostra a verdade, você lê a verdade, espera a pessoa encontrar a verdade, você mostra, você lê, você prega, você ensina e a pessoa não crê. Ela não crê que ela está abençoada. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é Efésios 1:3. A pessoa não crê nisso. Ela crê que ela vai ser abençoada se ela fizer a campanha. Ela crê que ela vai ser abençoada se ela fizer a corrente. Ela crê que ela vai ser abençoada se ela tocar no manto, se ela tocar na mão, se ela pisar no sal. Ela crê que ela vai ser abençoada se ela subir no monte. Ela crê que ela vai ser. Ela não crê que Deus abençoou ela em Cristo. Aí é lamentável, né? Aí é lamentável. Mas Jesus disse em João 10:27, que foi o primeiro texto que eu li. Ele disse: as minhas ovelhas ouvirão minha voz. Qual é a voz? Está aqui, ó. Hebreus 1:2. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Você não sabe quem é o Filho? F maiúsculo? É Cristo. Não entendeu ainda? Continua o texto, Hebreus 1:2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Não está bom ainda? Ainda não está bom. Cristo, além de ser o Salvador e Senhor, Hebreus 1:2, foi constituído herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Hebreus 1:3, o Filho, F maiúsculo, Cristo. Cristo é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Eu não sei como o testemunho de Jeová não crê que Jesus é Deus. Só pode ser porque não lê a Bíblia. Só pode ser isso. Porque se lê Hebreus 1:3, vai ver falando que Jesus, que é o Filho, é a expressa imagem da sua pessoa. Da de Deus. Não entendeu ainda? Então eu vou te fazer entender. Você já foi no banheiro, já olhou no espelho? Quando você olha no espelho, quando você olha no espelho, você vê a imagem de quem? Do Mickey? Do tio Patinhas? Qual a imagem que você vê quando você olha no espelho? Diga, a minha imagem. Não é isso? Quando você olha no espelho, você vê sua mãe? Você vê seu tio? Você vê seu pai? Ou você vê você? Quem você vê quando você olha no espelho? Não é isso? Está aqui, ó, Hebreus 1:3. O Filho é a expressa imagem da sua pessoa. Por isso que lá em João 10, Jesus disse para Filipe, João 14, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque o Filho é o Pai, em uma outra manifestação. Por favor, a ele.
bem bonito, bem forte para Jesus. Papai. O filho não é uma outra pessoa. O filho é o pai em uma outra manifestação. Não como criador, mas como salvador. Diga, papai. É o filho. Mas parece que não basta o filho ser tudo isso. Porque os hereges, os falsos profetas, os inimigos da cruz de Cristo, Filipenses 1, os inimigos da cruz de Cristo pisam no sangue de Jesus e anunciam na televisão, pregam nas igrejas e falam assim: você vai ser abençoado quando você fizer isso, quando você fizer aquilo. Quando você vai ler Efésios 1:3 e Paulo diz que Deus já te abençoou e você está abençoado. Aí as pessoas não crêem. Eles são ensinados a andar por vista, pelo que veem. O contrário da Bíblia. 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé, não por vista. Não é o que Paulo diz? 2 Coríntios 4, 16, 18. Ainda que a nossa leve e momentânea tribulação, não andamos por coisas visíveis, passageiras, temporais. As coisas que não se veem são eternas. Mas os lobos, disfarçados em ovelha, ensinam o povo de Deus o quê? A andar pelo que vê. Você já tem um carro importado? Não. Então você não está abençoado. Você está empregado? Não. Então você não está abençoado. Você tem sua casa própria? Não, não tenho. Então você não está abençoado. E ensina a andar por vista. Ensina a andar por vista. Quando Deus disse, Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé. O que é a fé? Hebreus 11, é crer sem ver. A fé é crer sem ver. Mas nesses lugares, eles te ensinam a crer se você vê. Se você vê, você crê. Você não tem seu carro, você não tem seu emprego, você ainda paga aluguel, você não tem casa própria, então você não está abençoado. Então você tem que fazer um sacrifício para Deus te abençoar. Tem que fazer um sacrifício? E Jesus fez o que na cruz? O que Jesus fez na cruz? Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 10. O que Jesus fez na cruz? Quem não sabe que ele foi o nosso substituto? Ou seja, que ele sacrificou-se por nós. Até Isaías sabia disso. 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías disse, ele foi moído por nossas transgressões. Isaías 53. Ele não tinha nem nascido, Isaías já sabia. Ele nasceu 800 anos depois. Isaías disse, ele foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos salvos, fomos abençoados, fomos justificados. Até Isaías sabia disso. Como que Deus fala conosco hoje? Como? Hebreus 1:2. A nós, isso tem que ficar claro na sua mente, hein? Isso tem que ficar claro na sua mente. Tem que ficar claro. Deus fala com você pelo que ele fez em Cristo por você. Deus te salvou em Cristo. Deus te abençoou em Cristo. Como assim em Cristo? Ele te salvou quando Jesus morreu. Ele te abençoou quando Jesus morreu. Ele te libertou quando Jesus se sacrificou por você. Ele te abençoou em Cristo. Ele te salvou em Cristo. Ele te libertou em Cristo. Não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Está claro ou não está claro? Eu fico cheio do Espírito Santo quando eu falo de Cristo. Pai, porque Cristo é o próprio Deus. Quando você fala de Cristo, você se enche do Espírito Santo. Por isso que eu disse que os testemunhos de Jeová não lê a Bíblia. Ou então tem vendas, né? Tem um véu que não permite. Lê a Bíblia assim, lê assim. Aí não tem jeito, né? Lê a Bíblia com véu. Aí não consegue enxergar. Mas não é só testemunho de Jeová não, isso é batista, é pentecostal, é assembleiano, é o sistema evangélico religioso, tem um véu que não consegue enxergar a graça de Deus em Cristo. Eles pensam que são salvos porque eles, pensam que são libertos porque eles fizeram. Cristo fez. Cristo fez. Está claro ou não está claro? Cristo fez. O que você fez, irmão? O que você fez, irmã? O que você fez, pastor? O que você fez? O que você fez para ser salvo? Ou você nunca leu Efésios 2, verso 1?
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava morto, tá? Você não fez nada, você estava morto. Estando nós mortos em delitos e pecados, Efésios 2, 1 e 2, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Isso é Bíblia, isso é Deus falando. Então não ficam esperando ouvir uma voz, tá? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não fique esperando ouvir uma voz audível, para você crer que é Deus falando com você, que você vai ser enganado. Paulo disse que no mundo há muitas vozes. Muitas vozes. 1 Coríntios 14. Muitas vozes. Não fique esperando ouvir uma voz para crer que é Deus falando com você. Quando você ouvir uma pregação dizendo que Deus te abençoou em Cristo, é Deus falando com você. Quando você ouvir uma pregação dizendo que Deus te salvou em Cristo, te fez uma nova criatura em Cristo, é Deus falando com você. Mas não espera um sonho, não espera ouvir uma voz não, tá? Porque os crentes andam errados, foram ensinados errados, né? Eles esperam a confirmação por um sonho. Já é uma vergonha uma coisa dessa, né? Ah, Deus falou comigo na pregação, mas eu vou esperar que Ele confirme. Mas como que Ele vai confirmar? Ah, comigo Ele fala em sonho. Eu vou te falar como que Deus confirma, tá? Eu vou ler de novo. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. É assim que Deus confirma, irmão, tá? Não espera sonho não, que você vai cair do cavalo, hein? Tá? Não espera sonho não, hein? Não espera sonho, não espera um profeta aí na sua casa para confirmar, não espera vir um anjo do céu, não espera nada. Não é assim que Deus confirma. Deus confirma pelo Espírito Santo. É só ler Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Isso é Romanos 8,16. É assim que Deus confirma. É assim que Ele testifica. Ou seja, você lê o Novo Testamento, você lê a Nova Aliança, você ouve a Nova Aliança, que nos mostra o que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo. Então, não espera um sonho, porque quando você ouvir a graça, na hora o Espírito Santo vai testificar com o seu Espírito. Ah, papai, na hora ele vai testificar, porque é a voz de Deus, é a voz de Deus falando com você. Na hora. Na hora ele vai testificar. Deixa o Hebreus 1 aberto, volta lá em João 10. Eu tenho mais uns 10 minutos ainda. Deixa o Hebreus 1 aberto que eu já volto aí, hein? Abre em João 10 de novo. O Espírito Santo está me falando algo aqui. Ó. João 10 de novo. Quem já achou João 10? João 10, versículo 11. João 10, 11. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, aí ele começa a comparar. Alô? Agora Jesus começa a comparar ele, que é o bom pastor, com aquele que é o falso pastor, que foi chamado de mercenário. O que é um mercenário? Um negociante. Vou ganhar quanto para pregar na sua igreja? Já viu essas conversas? Quanto que eu vou ganhar se eu for pregar na sua igreja? Olha, alô, pastor? Quanto é que você cobra para vir pregar aqui, hein? Cobrar? Pera, não entendi. Espera aí, vou desligar o telefone. Ah, tá tocando de novo. Alô, pastor? Ô, tudo bom, pastor? Pai do Senhor. Ó, vamos ter aqui uma conferência aqui, uma campanha de 3 dias aqui, tá? Aqui nos Gideões da Conquista. Ah, sei. Quanto é que você está cobrando, pastor, para vir pregar aqui para nós 3 dias? Cobrando? Cobrando para pregar? Cobrando, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Cobrando para pregar? João 10, versículo 12. O mercenário a quem não pertencem as ovelhas não é o pastor. De modo que quando vê vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas.
João 10, 13. O mercenário foge porque é mercenário, é falsário, é comerciante, é negociante. Não é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, é um negociante. Alô? Oh, varão, tudo bom, varão? Legal. Ó, vamos ter uma campanha aqui. Isso, tô dentro, hein, tô dentro. Quanto é que você está cobrando para vir pregar aqui no Mato Grosso? Cobrando para pregar? Eu sei de cada história, meu irmão. É igualzinho Jesus, né? Jesus também cobrava, né, irmãos? Cobrava? O apóstolo Paulo cobrava? Pedro cobrava? Tiago, João cobrava? Elias cobrou? Eliseu cobrou quando Naamã quis dar para ele tesouros? O que Eliseu fez? Não recebeu. 2 Reis 5. 2 Reis 5. O Naamã foi curado da lepra e ele ficou feliz, porque o profeta deu uma direção, ele seguiu a direção de Eliseu, mergulhou no rio e foi curado. Sarou da lepra. Aí o Naamã tudo feliz, eu vou te recompensar, vou te dar aqui tesouros e ouro e joia e diamante. O Eliseu, não, eu sou um homem de Deus, eu fiz mais que a minha obrigação, eu tinha que orar por você mesmo, eu sou um homem de Deus. Não, mas eu quero, não vou receber não. E o Geazi do lado, só ouvindo a conversa. O Geazi ouvindo a conversa. Aí o Eliseu dispensou o Naamã foi embora, o Geazi pegou e falou assim, ô Eliseu, espera um pouquinho aqui que eu vou lá despedir do meu pai e já volto para te seguir. Eu vou só me despedir do meu pai, porque a viagem vai ser longa. Espera aqui. Sabe o que ele fez? Foi lá ter com o Naamã. Primeiro ele mentiu para o profeta. Aí foi ter com o Naamã. Chegou no Naamã e falou assim, ô Naamã, tudo bom, Naamã? O meu senhor Eliseu mudou de ideia. Ele falou que quer os tesouros, a joia. Pode dar para mim que eu vou. Ele quer sim. Naamã, você quer? Então tá aqui. Pera um pouquinho, graças a Deus estou curado. Tô aqui a joia, tesouro, deu tudo para ele. O Geazi pegou e levou para casa dele e guardou. Aí voltou para o Eliseu. Pronto, agora eu estou legal, agora a gente pode ir. O Eliseu, profeta, tem o Espírito Santo. Ô Geazi, você foi lá pegar o tesouro? Não, meu senhor, que é isso? Acha que eu vou fazer isso aí? Aí o Eliseu já deu no meio logo. Né? Porventura não foi o meu Espírito contigo? Você está achando que você está mentindo para quem, irmão? Esse negócio de você ficar cobrando para pregar nas igrejas, você está achando que Deus está se agradando disso aí, meu irmão? Hã? A sua Bíblia mostra Jesus cobrando alguma coisa? Quando ele curou cego, paralítico, leproso? A sua Bíblia mostra Jesus cobrando alguma coisa para pregar em algum lugar? Que ele pregou em Cafarnaum, pregou na Judéia, pregou em Nazaré. A Bíblia mostra ele cobrando alguma coisa? Toma vergonha na sua cara, que não é digno de ser chamado homem de Deus, se você faz isso. João 10, verso 13. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. João 10, 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Diga glória a Jesus. Abba Pai. Está aí a diferença. Está aí a diferença entre o pastor e o mercenário, o negociante. Está aí a diferença entre a ovelha que ouve a voz do bom pastor. A voz do bom pastor não é a minha. A voz do bom pastor é quando eu leio aqui, pela graça sois salvos, Efésios 2:8. Quando eu te ensino que Deus te abençoou em Cristo, Efésios 1:3, essa é a voz do bom pastor. Essa é a voz do bom pastor, quando eu te ensino que você é uma nova criatura em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Quando eu te ensino que Deus te reconciliou em Cristo, 2 Coríntios 5,18, essa é a voz do bom pastor. Quando eu te ensino, Cristo te libertou, Gálatas 5,1, essa é a voz do bom pastor. Mas quando alguém diz, você não está liberto não, venha fazer a campanha de libertação, são 7 sexta-feira, você não está liberto não, essa é a voz do mercenário. A voz do bom pastor diz que ele já te libertou quando ele morreu na cruz. Basta você confessá-lo como o Senhor da sua vida e receber ele na sua vida, que a libertação que ele pagou na cruz é direito seu, é sua herança, ela pertence a você, porque ele não morreu por ele, ele morreu por você, ele não morreu para libertar ele morreu para libertar você. Quem recebe essa palavra? E para terminar, Hebreus capítulo 1, volta lá que estou terminando em 5 minutinhos. Hebreus 1.
Como que Deus fala hoje? Como é que eu posso saber, conhecer, discernir a voz de Deus? Como é que eu sei se é Deus falando mesmo? Se é Jesus que está falando? Porque ele disse, João 10, 27, eu conheço minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. Qual que é a voz de Jesus? Quantas pessoas têm sido enganadas com esse negócio de voz de Jesus, hein? Irmãos, Deus está falando. Deus está falando. Mas quem está falando é o pregador. Ele não citou um versículo. Eu estou careca de ouvir isso aí. Pessoas me ligam e falam que estava orando e que Deus falou. Não cita um versículo. Como é que eu vou crer que Deus falou? Se não está citando a palavra de Deus. Quem é que está entendendo? Quando você está orando, ainda que seja a Deus em nome de Jesus, a sua carne está ali ainda, tá? Só para você não esquecer disso, tá? Você pode estar orando de pé, de joelho, deitado. Quando você está orando a Deus em nome de Jesus, sua carne está junto com você, tá? Não pensa que você já está no céu. Você está na terra e a sua carne ainda está com você. Nessa carne tem emoções, tem vontades, tem desejos, cobiça. A pessoa que quer muito uma coisa, ela quer muito uma casa, ela quer muito um carro, ela quer muito um namorado, então ela fica orando a Deus sobre aquilo e a cabeça dela vai longe. Olha, Deus me disse que eu vou casar com ele. Claro, ela está louca para casar com ele, então ela vai associar. Quem está entendendo? Uma mulher lá no interior, lá, uma velha já de quase 60 anos, velha sem vergonha mesmo, porque Paulo falou para Timóteo, que as mulheres quando ficam viúvas, ficam sem vergonha, Paulo falou, indo após Satanás, Paulo disse. Paulo falou? Não falou ou não falou para Timóteo? E eu vou falar que ela é sem vergonha por quê? Uma velha de 60 e poucos anos, dando em cima de um menino de 15. Então. E sabe o que ela fazia? Orava a Deus para casar, para juntar e tal. Não é uma velha sem vergonha? E diz que é crente, hein? Diz que é crente, que é penteca, esses negócios tudo aí, né? Então, ela com 60 e pouco, o menino com 15. Agora deve ter uns 16, 17 anos, o menino e ela orando para ver se Deus, né? Se Deus abençoa. É vergonha na sua cara, velho. Ah, limpar o quintal, vai lavar a louça que você ganha mais. Ou então vai ler a Bíblia. No mínimo ler a Bíblia, né? Se não faz nada, vai ler a Bíblia pelo menos. E criar vergonha na sua cara. Isso não é atitude de mulher cristã. Isso não é atitude de mulher de Deus. Eu posso ouvir um amém aí? Oxalá eu estivesse brincando, tá? Oxalá eu estivesse brincando ou inventando. É verdade isso aí, tá? Hebreus 1, para terminar. Eu vou ler do 1 até o 4 agora para terminar, tá? Hebreus 1, 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho, que é Cristo, é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pelo sonho, amém? Pelo sonho? Pela palavra. Deus sustenta tudo pela sua palavra. Jeremias 1, eu velo pela minha palavra para cumprir. Isaías 55, minha palavra não voltará para mim vazia. Deus sustenta a sua palavra, não é seu sonho não, tá? Se você sonhar, você vai se lascar sozinho. Se você sonhar e colocar Deus no meio do seu sonho, você vai passar mal vergonha. Porque a velha sem vergonha lá, disse que sonhou que ela ia casar com o menino, e o menino está ficando velho, ela está quase para morrer e não vai casar. Porque você acha que o menino de 15 quer uma velha de quase 90? Quem que vai querer? E disse que sonhou, e irmã, Deus confirmou. Vai se lascar, velha. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Será que eu posso chamar de irmã? Vai ler a Bíblia. Vai se converter. Olha a sua idade. Não parece que eu estou brincando? Parece que estou brincando, né? Inventando uma história, né? Mulher, em vez de estar orando, ao invés de estar pregando o evangelho, está atrás de menino novo. Cria vergonha na cara, velha. Hebreus 1, verso 3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito
por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim, ele quem? O Filho, que é Cristo, se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. E qual é o nome do Filho? Jesus. Deus nos fala hoje através de Jesus, ou seja, do que Ele, Jesus, fez por nós na cruz. Logo, quando você ouve uma mensagem, quando você ouve uma pregação, quando você ouve um ensino do que Jesus fez por você na cruz, é Deus falando com você. Jesus perdoou os seus pecados, é Deus falando com você. Aí é Deus falando. Ah, eu sonhei que Deus me disse que vou casar com um menino de 15 anos. Queria vergonha na cara, velho. Não, mas olha, eu ouvi o pregador dizer que Deus me abençoou em Cristo. Aí é Deus falando. Eu vi o pregador dizer que eu sou salva em Cristo e que agora eu tenho a vida eterna. Aí é Deus falando. Está claro ou não está claro? Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.